Olá, meu nome é Diego Frazão, eu sou professor da Escola Santa Corpus e hoje eu quero apresentar para vocês um pouco sobre a biossegurança. Então, a biossegurança é um fator extremamente importante nas nossas vidas, principalmente para os profissionais da saúde. Então, para você que quer se tornar um profissional da saúde ou para você que já é um profissional da saúde, você precisa entender aspectos básicos da biossegurança. E depois, para cada área da saúde, vão ter requisitos e cuidados específicos. No vídeo de hoje, eu vou apresentar um pouco os aspectos principais para todos os profissionais da saúde. O conceito de biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização e eliminação dos riscos inerentes à pesquisa, produção de ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço. Esses riscos que comprometem a saúde do homem, do animal, do meio ambiente e a qualidade do trabalho. Então, quando eu penso em biossegurança, eu penso num alvo. Tá? Esse alvo é a proteção de saúde. De quem? Dos homens, dos animais e do ambiente de trabalho. Então eu tenho que ter uma ação. A ação é prevenção, minimização e eliminação dos riscos. E um contexto, tá? O nosso contexto é a prestação de serviço em saúde e também o ensino, porque a gente está numa escola. Então, como na escola, eu vou evitar que os meus alunos, que os meus professores, que os funcionários da escola sofram riscos, né? Tenham danos, né? Que possam prejudicar a sua saúde e o seu corpo físico também. Nesse sentido, eu queria explanar um pouco sobre os riscos. Então, nós, profissionais da saúde, estamos sujeitos a inúmeros riscos por ter contato direto com pessoas, produtos químicos. E esses riscos a gente pode dividir numa categoria de 5 itens: o calor, a umidade, a iluminação, a vibração, o choque elétrico e os ruídos. Então, o calor pode trazer um mal-estar para o seu cliente, para você, pode abaixar a pressão e seu cliente pode até desmaiar. Tá? Um outro risco é a umidade, né? Então imagina você trabalhar com o chão úmido, tá? Pode causar muitos riscos para você e para o seu cliente. E o calor e a umidade junto, né, vocês sabem que isso auxilia a proliferação de bactérias e micro-organismos que podem se espalhar pelo seu consultório. Uma mesa que vibra pode atrapalhar na sua qualidade de atendimento, do mesmo jeito que a iluminação. Você precisa conseguir observar bem o seu cliente para poder atuar de uma forma positiva e alcançar o seu resultado. Um lugar com baixa iluminação pode interferir na qualidade do seu trabalho e você pode também acabar se machucando. Sobre os riscos químicos. Então, os riscos químicos incluem diversos produtos que você pode utilizar, desde medicamentos, né? Produtos de beleza, produtos que contêm mercúrio, chumbo, desinfetantes e esterilizantes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando a gente pensa em riscos químicos é você saber o que você está usando, ler se tiver bula, ler a embalagem, tá? E tomar os cuidados necessários que estão pré-escritos nesse produto, tá bom? Os riscos mecânicos são os acidentes, tá? As quedas, os traumas. Então, por exemplo, se você trabalha com maca, tá? Você tem que tomar muito cuidado com o seu cliente, colocar uma escadinha para ele subir, um antiderrapante, você ter objetos que auxiliem no seu trabalho, que você fique com uma boa postura, né? Por exemplo, existe o DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, tá? O que é isso? Então, com excesso de movimentos, com um trabalho que você faz excessivamente repetitivo, você pode causar problemas no seu corpo. Então é necessário você se alongar, você ver bem o seu espaço para estar confortável para você e também para você não se lesionar. Porque o que adianta você cuidar do seu cliente e não cuidar de si mesmo?
tá? Um outro termo que a gente fala é o LER, que é a lesão por esforço repetitivo. E indo nesse sentido, a gente fala num próximo tema que são os riscos ergonômicos, que é o quê? O risco da sua postura, tá? Então, você ter uma boa postura no seu trabalho vai evitar inúmeros riscos, tá? Então pensa bem na altura da sua cadeira, como você posiciona a mão, se você está numa postura saudável para atender o seu cliente, tá bom? Um outro risco são os riscos biológicos, tá? Então, esse, no meu ponto de vista, é o risco que a gente tem que ter maior cuidado, tá? Porque nós, profissionais da saúde, vamos viver num espaço rico em bactérias, parasitas, toxinas, fungos e diversas doenças. Então, sempre que eu for atuar com um cliente, eu preciso pensar que aquele cliente pode ter alguma doença que nem ele mesmo saiba. Então eu tenho que ter devidos cuidados específicos para não contrair, né? Não entrar em contato com essas patologias, e também eu tenho que ter cuidados para que eu sempre deixe os meus objetos limpos para não passar para outras pessoas essas patologias, tá? Esses riscos biológicos. Entre eles, por exemplo, os mais conhecidos são a hepatite, né? A B e C, também o HIV, tá? Então são esses tipos de riscos que a gente tem que tomar cuidado. Quando eu falo em riscos biológicos, eu tenho que pensar nas formas de disseminação desses agentes patógenos e micro-organismos. Então eu vou pensar em 3 tipos, tá? A disseminação direta, que é portador-hospedeiro, tá? Então, quando a pessoa tem alguma patologia vinculada ao sangue, por exemplo, e você entra em contato direto com o sangue daquela pessoa, isso é uma disseminação direta. Indireta é quando o hospedeiro, por exemplo, libera o sangue e fica em algum material, tá? Por exemplo, fica um resíduo biológico na sua bancada de trabalho. E daí outra pessoa entra em contato com aquele resíduo biológico. E por fim, a distância, quando esse micro-organismo está em suspensão no ar. Por exemplo, a pessoa está gripada e ela espirra num ambiente fechado e aqueles agentes patógenos ficam circulantes no ar. E as pessoas que vão entrar e sair vão entrar em contato com esses riscos. A minha primeira precaução que eu tenho que sempre ter é com riscos biológicos, no sentido de fluidos corporais, sangue, pus. Então, eu tenho que entender que esses fatores são o que podem causar maior dano para mim, tá? E também para terceiros. Outra precaução é sobre a transmissão por vias aéreas. Por exemplo, a tuberculose ou a gripe, ela se passa por vias aéreas. Então, se você tiver algum cliente com tuberculose, tá, você tem que utilizar máscaras específicas para isso, né? E para a gripe também. Se você ou seu cliente tiver, é muito bom você utilizar e você poder servir para o seu cliente uma máscarazinha para que ela não se espalhe, né, pelo espaço. Além disso, depois de um cliente que estiver gripado, você dá um tempinho para o próximo cliente, abrir as janelas, tá? Para o ar circular e você conseguir prevenir ou minimizar os riscos. Outra precaução que a gente tem é com as gotículas. Por exemplo, a meningite, ela passa através dessa gotícula, dessa saliva que pode cair. Então, um EPI que protege, por exemplo, é o óculos ou a máscara, que você pode servir para o seu cliente e para você também, tá? E por fim, a última precaução é a precaução por contato. Então, existem bactérias multiresistentes, como escabiose, pediculose. Também é cuidadoso, né? Você precisa ter cuidado ao entrar em contato com feridas abertas, tá? Porque você não conhece aquele cliente, não sabe quais são os riscos que você pode ter ao entrar em contato com a pessoa. E
O contato, como eu falei, ele pode ser de maneira indireta, então uma pessoa que tem escabiose, né, ou algum tipo de sarna, ela pode contaminar o seu espaço físico, tá? E daí você vai ter que fazer uma limpeza muito profunda para conseguir eliminar esse problema. Agora que a gente falou um pouco sobre os riscos, a gente tem que discutir um pouco sobre como evitá-los. Então existem questões básicas. A primeira coisa que a gente tem que ter é pensar, refletir e ter a ação sobre a higiene pré e pós os nossos atendimentos. Outra questão é sobre a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual. E também a gestão dos resíduos, tá? Como que você vai articular com os seus descartos, com o lixo que você produz no seu espaço de saúde. E por fim, uma coisa que acaba gerando muito risco à saúde é a pressa, tá? Então, sempre que agilidade e pressa são coisas diferentes. Se você fazer uma coisa de maneira ágil, você sabe o que está fazendo e faz bem feito, tá? E fazer com pressa, muitas vezes você esquece de partes, você pode acabar se machucando e gerando algum problema para a sua saúde. Também, muitas vezes, o excesso de autoconfiança pode gerar problema. A gente observa que muitas vezes os profissionais que se machucam são profissionais que já fazem a mesma coisa por muito tempo. Sabe aquela coisa? A pessoa está dirigindo há 20 horas e dela dorme bem quando ela chega na rua da casa dela. Então é por aí. Muitos riscos são por esse excesso de confiança. Eu faço isso há muito tempo, eu não preciso usar luva, eu estou acostumado. Então aí mora um grande risco, um grande perigo para a sua saúde e para a saúde do seu cliente e meio ambiente, tá bom? Então vamos começar falando sobre os EPIs. O primeiro e um dos mais importantes é a luva. Então a luva ela vai garantir que você não entre em contato direto com secreções ou material biológico do seu cliente. É uma proteção, tá? E o que a gente tem que lembrar é que a utilização dessa proteção não elimina a questão de lavar as mãos. Então, antes de colocar as luvas, a gente tem que sempre lavar as mãos e depois também. E nunca lavar as mãos com a luva, porque a luva é um objeto descartável. Eu usei e joguei fora. Quando que eu sei que eu preciso trocar a luva? Quando as minhas mãos estão suadas, tá? Depois de 1 hora de utilização, ou se eu vou mudar de cliente, né? E eu preciso trocar de luva, tá? Eu posso dividir a luva em 4 tipos. A luva de procedimento, que é a que geralmente a gente usa, tá? Que é uma luva de latex, geralmente é aquela branquinha, e ela vai ser utilizada para isso que eu acabei de explicar, tá? Outra luva que eu posso utilizar são as luvas estéreis, que a gente usa geralmente para micro ou para cirurgias, tá bom? A terceira é a luva de limpeza, que é aquela luva amarela que geralmente a gente usa para limpar o banheiro, né? Para limpar a casa, tá? Que a gente vai utilizar para limpar os nossos equipamentos específicos e também para fazer uma limpeza na nossa clínica. E por fim, a gente utiliza também a sobreluva, que é uma luva de plástico maior, que enquanto a gente está fazendo o nosso procedimento, se eu precisar mexer na lâmpada, fazer alguma coisa, ao invés de eu utilizar a minha mão que já está de luva ou ter que tirar e gerar um resíduo, tá? Eu vou pegar essa sobreluva, vou colocar minha mão dentro com a luva e vou movimentar a luz, tá? Que é um jeito de facilitar o seu trabalho sem contaminar o seu espaço físico, né? E poder levar um agente patógeno de um cliente para outro. O próximo EPI são as máscaras cirúrgicas. Ela vai estar evitando ou diminuindo o risco das doenças transmissíveis pelas vias aéreas, tá? Então, qual que é o segredo da máscara, tá? Ela tem que ficar bem presa e bem confortável no seu rosto. Se você estiver usando proteção ocular, algum óculos, você tem que ter certeza que ela não esteja embaçando o seu óculos, porque às vezes quando você respira, o ar ele sai quente, ele sobe e pode embaçar a sua visão. Então você tem que garantir que ela não embace seus óculos para você não precisar trocar ou movimentar durante a prática.
Outra questão é que ela não pode encostar nas suas narinas nem na sua boca, tá? Então, se ela estiver bem confortável, ela não vai estar causando nenhum problema para você nem para o seu cliente. Ela deve ser trocada ou quando ela estiver úmida, ou a cada atendimento, ou a cada 5 horas, mais ou menos, é o tempo que ela dura. Beleza? O próximo EPI é o protetor ocular. Então, ele vai estar evitando que algum agente biológico ou patógeno entre em contato com o seu olho, tá? E também questões mecânicas, como algum resíduo, algum material, né, caia no seu olho, ou fumaça também, tá? Faíscas, o que for, tá? Então, o protetor ocular vai proteger a sua via aérea e as questões sobre ele é que ele tem que estar bem confortável, ele tem que ter a proteção periférica lateral, tá? Além da frontal. E por ele ser um objeto que não é descartável, você tem que limpar ele com detergente enzimático ou hipoclorídrico de sódio a 10%, tá bom? Daí você deixa em imersão e depois disso você pode lavar ele normalmente com água, sabão e esterilizar ele com álcool antes de usar e depois quando for guardar ele. Outro EPI é o jaleco. Então o jaleco ele é essencial para todos os profissionais da saúde. Ele pode ser de pano, tá? Ou ser descartável. Eu recomendo que utilizem o de pano. Ele é recomendado que seja de manga comprida, que vá até o joelho, que tenham bolsos e ele deve ser usado durante todos os procedimentos na área da saúde. O outro EPI que deve ser sempre usado é o jaleco, tá? Então o jaleco ele vai te proteger de inúmeros patógenos que podem cair no seu corpo ou na sua roupa e você acaba levando para casa. Então, algumas questões importantes do jaleco é que ele deve ser trocado todos os dias ou se tem algum resíduo biológico nele, se caiu, por exemplo, sangue ou algum líquido específico, você tem que trocar e colocar para esterilizar, lavar ele, tá? Então o jaleco ele tem que ser sempre de manga comprida, ir até o joelho, ele tem que ser de pano ou ele é descartável. Uma questão principal é que o jaleco é para ser utilizado no espaço de atendimento. Você vai sair para ir no banheiro, você tira o seu jaleco. Você vai sair para almoçar, não é bonito sair de jaleco para almoçar, tá? Então você tira o jaleco, deixa no seu espaço e quando você voltar você coloca. Por quê? Você sair na rua com o jaleco, você está trazendo de fora poluentes ambientais, vírus, agentes biológicos que você não quer que estejam dentro do seu espaço clínico. Então, você usar jaleco, você, além de te proteger, você está protegendo o seu espaço clínico. O último EPI que eu quero comentar com vocês, e bem simples, é a touca. Então, a touca ela é utilizada de maneira descartável, tá? Então, você usa para cada atendimento e ela tem uma proteção, né, para o seu cabelo, para problemas como piolho, tá? Alguns resíduos físicos que podem cair e também que não caia o seu cabelo, tá? Em contato com o cliente ou com o seu espaço físico, tá bom? Então, de todos esses cuidados básicos que eu falei, o mais importante é você lavar a mão. Então imagina, você que está assistindo esse vídeo, onde é que você colocou a mão? Tá? Onde você mexeu no computador? Você pegou uma caneta, colocou a caneta na boca. E o celular? Você mexeu no celular? Imagina que o celular ele pode conter mais agentes patógenos que o próprio vaso sanitário. Tá? Então, lavar as mãos é essencial. Tá? E lavar com cuidado. Não é passar uma aguinha assim e fazer o atendimento. Não, tira aliança, anéis, utiliza um bom sabonete. Tá? Então eu vou deixar para vocês até aqui embaixo um panfletinho para você, se você quiser colar na sua clínica, para os seus funcionários, tá bom? Ficou tão engraçado, né? Mas quem sabe fica bom aí.
Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os cuidados que você tem que ter no seu espaço de saúde. Tá? Então, para cada espaço, a Anvisa vai... vamos lá de novo. Agora eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre os cuidados que você tem que ter com o seu espaço de saúde, com o seu consultório, com a sua clínica. Tá? Então, primeiramente, a gente tem que pensar em 3 formas de limpeza. Tá? Para ficar na sua cabeça, são coisas simples. Primeiro, uma limpeza geral, que é aquela faxina. Essa faxina tem que acontecer toda semana. Ela tem que limpar as paredes, o piso. Tá? Você tem que tirar todos os móveis de lugar, esterilizar todos os seus materiais. Tá? Toda semana você tem que fazer uma faxina. Lembrando que, como você está num ambiente de saúde e existem riscos biológicos e físicos, se você for terceirizar essa função, é muito importante que você comente com a pessoa que for limpar, tá? Todos os riscos e instrua ela. Tá? O que eu sugiro é que nas primeiras vezes que você chamar essa pessoa, você ensine, ó, esse lugar você tem que limpar com tal produto. Tá? O chão você tem que utilizar água sanitária, a parede também. Tá? É assim que faz. Aqui você não mexe, porque pode conter riscos biológicos. Esse lixo ele serve para tal finalidade, tá bom? A segunda limpeza é uma limpeza parcial, que você tem que ter sempre, todos os dias, tá? Então, sempre quando acaba o seu expediente de trabalho ou quando começa, você tem que fazer uma limpeza no seu espaço, tá bom? Limpeza básica, limpar o chão também, tá? Limpar os materiais, colocar os materiais que precisam ser esterilizados para serem esterilizados no autoclave ou mandar para uma esterilização, averiguar como é que estão os seus resíduos, se precisa ligar para uma empresa vir buscar o seu material. O terceiro aspecto que deve ser feito é a desinfectação. Então, sempre antes e depois a um atendimento, você deve limpar a sua maca, você tem que limpar os seus produtos que você vai utilizar, limpar toda a sua bancada e separar os materiais que foram utilizados para descarte e para a desinfectação também, esterilização. Outro cuidado que você tem que ter é o cuidado com os seus produtos. Então, cada profissional da saúde vai trabalhar com produtos diferentes. É essencial que você sempre, toda semana, você observe e faça um gerenciamento, tá? Em relação à validade dos produtos. Tá? Todo produto que você for comprar, é preciso você saber exatamente para que serve, como que se utiliza. Então, se o produto for um medicamento, tiver bula, leia atenciosamente a bula. Lembre sempre de guardar os produtos em seu local adequado. Se precisar ficar na geladeira, no freezer, em um local que seja protegido do sol, do calor, da umidade. Então, a partir da particularidade de cada produto, você tem que ter um cuidado específico. Por exemplo, os cosméticos. Então, existem cosméticos que ele vem em grandes embalagens. Então, sempre que você for fazer um atendimento, você não precisa utilizar aquela embalagem grande, que geralmente é de 1 kg, que vai durar 30 ou 40 atendimentos. Então, você pega aquela embalagem e separa em um outro, com uma cubeta, por exemplo, em outro recurso, para que os micro-organismos não entrem em contato com o seu produto. Lembra que esses micro-organismos que a gente tem na nossa pele, os próprios micro-organismos que a gente tem de proteção da nossa pele, ao entrar em contato com o produto, eles podem se proliferar e você vai acabar perdendo. Então é essencial, quando a gente fala em produto, trabalhar com essa gestão. Então, quando você for comprar, já começa aí. Compre uma quantidade que você for utilizar para não estragar. E toma bastante cuidado, porque é essencial que você trabalhe com produtos de qualidade. O gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Então a gente, profissional da saúde, vai estar em contato com inúmeros
resíduos, né? A gente tem que gerenciar. O que é gerenciar? Saber evitar de produzir, saber utilizar na hora certa e também saber descartar. Tá? Na parte de descarte vai ter vários tipos diferentes de descarte. Então o primeiro passo é você saber dentro da sua clínica qual o tipo de descarte que você tem. Então, tem risco biológico, né? É pérfuro cortante, é químico. Então, esse gerenciamento vai auxiliar você a saber e como descartar de uma maneira mais segura para você, para o seu cliente, para terceiros, como a pessoa que vem coletar o lixo, e também para o meio ambiente, né? Todo mundo sabe que uma pilha, por exemplo, causa um dano enorme para o meio ambiente. Então, existe um jeito certo de descartar a pilha. Ou um pérfuro cortante que pode ter um risco de contaminação, eu preciso descartar ele num local de resíduo pérfuro cortante. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre quais são os tipos e como identificar e depois eu vou comentar um pouquinho sobre outros aspectos. Primeiro ponto, a gente divide em resíduos perigosos e não perigosos. Qual que é um resíduo que não é perigoso? É como o resíduo doméstico, então restos de alimento, né? Produtos que são recicláveis e não recicláveis. Esses lixos a gente vai colocar na sacola preta e vai entregar. Porém, os que podem ter riscos, que são perigosos, eu devo ter um gerenciamento diferenciado. Então a gente coloca em categorias, em grupos. O grupo A é destinado para produtos infectados, tá? Então, como assim? Produtos que possam conter material biológico, como restos de curativos, seringas, frascos de soro, tá? Todos os resíduos que vão para essa lixeira que possam estar contaminados. Esse grupo é para todos os resíduos que possam ter alguma química. Então, desde restos de medicamentos, medicamentos vencidos, cosméticos, pomadas, cremes, tá? Até pilhas, tá? E aquela lâmpada fluorescente. Tá? Tudo isso pode ter produtos químicos que vão prejudicar o meio ambiente. Então, eles devem ser colocados dentro das lixeiras do grupo B. O grupo C é um grupo que a gente acaba não utilizando muito, que é o grupo de descartes de resíduos radioativos. Então ele tem toda uma proteção específica, eles ficam naqueles tanques concretados e guardados ali dentro por muitos e muitos anos. Dentro do espaço da saúde, geralmente a gente encontra em alguns equipamentos médicos, em alguns centros mais sofisticados. O grupo D é o grupo que a gente já comentou dos lixos comuns, o lixo doméstico. Então a gente vai separar eles em reciclados e não reciclados. O lixo reciclado a gente vai mandar para a coleta seletiva e o não reciclado a gente vai entregar e vai enviar para o aterro sanitário. Tá? Geralmente a gente utiliza aquela sacola preta. O último grupo de resíduos que eu quero trazer para vocês é o grupo E, que é para pérfuro cortantes. Então todos os objetos como seringa, lancetas, tá? Que tem algum potencial para cortar a pessoa, contendo ou não contendo riscos biológicos, devem ser entregues nessa lixeira. O último recado que eu quero dar para vocês, profissionais da saúde, que quando vocês forem tirar sua licença sanitária, entrar em contato com a Anvisa, entendam que a Anvisa não está para você como um meio de punição, para observar os seus erros. E sim, ela é uma aliada ao seu espaço de saúde. Porque a partir do momento que você já tem a sua empresa e você quer tirar a licença sanitária e você entra em contato com a Anvisa, ela vai te passar todos os detalhes, ela vai te orientar. Depois que você abre o seu espaço e você conversa com a Anvisa para ela fazer uma vistoria, a primeira relação vai ser analisar os seus erros e te dar um tempo específico para você consertar. Se você não entra em contato com a Anvisa e você sofre uma denúncia, a Anvisa tem por direito te aplicar uma multa. Tá? Então, observe a Anvisa como uma aliada a você. Tá? Então, sempre antes de abrir um espaço,
vá até a Secretaria de Saúde Municipal, entre em contato e procure saber todas as questões de biossegurança que você precisa ter para a sua empresa. Então esses foram os aspectos básicos que todos os profissionais da área da saúde devem conhecer, e essas são as principais ações que vocês devem exercer durante o seu trabalho profissional. Sobre as aulas, eu vou estar deixando aqui com vocês o meu material didático para vocês pesquisarem e estudarem. Vou estar deixando artigos científicos e alguns links de outros vídeos para auxiliar no estudo de vocês. Também vou deixar aqui exercícios para vocês fazerem para realizarem a avaliação, tá bom? Então, muito obrigado, espero ter solucionado algumas questões e volto a dizer que eu estou à disposição para qualquer coisa. Obrigado e até a próxima.